Olá, pessoal! Olha só, nós temos aqui a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Nós sabemos que aqui, ó, no formato de tabela, eu tenho aqui a grandeza A com os seus respectivos valores, o A1, o A2, o A3 e o A4. O mesmo para a grandeza B. Nós temos aqui a grandeza B maiúsculo e os seus respectivos valores, B1, B2, B3, B4, de tal modo que o correspondente do A1 é o B1. O correspondente do A2 é o B2, o do A3 e o B3 e assim vai. Aqui, o A e o B são diretamente proporcionais. Então aqui está abreviado. DP significa diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, então nós sabemos que a divisão dos correspondentes é uma constante. Então nós temos que o A1 dividido por B1 é igual ao A2 dividido por B2, que é igual ao A3 dividido pelo B3, que é igual ao A4 dividido pelo B4, que é igual a uma constante. Sabendo que esta constante K é a constante de proporcionalidade. Agora, mais do que isso, nós sabemos o seguinte. Repare que aqui em cima nós temos os respectivos valores da grandeza A. E nos denominadores, nós temos os respectivos valores da grandeza B. Se eu pegar a grandeza A e eu dividir pela grandeza B, isso aqui vai ter que dar o K. Porque nós sabemos que a divisão dos correspondentes é uma constante. Ter grandezas diretamente proporcionais implica que a divisão dos correspondentes é uma constante. Agora olha só que interessante. Se eu pegar esse B e passar para cá multiplicando, então eu sei que o A é K vezes B. Se o A é o K, que é uma constante, vezes B, eu consigo interpretar isso num gráfico, num plano cartesiano. Olha só que interessante. Eu tenho aqui então que o A está no vértice, no eixo vertical, e o B está aqui no eixo horizontal. Se a relação entre as duas grandezas é diretamente proporcional e eu identifico isso a partir dessa igualdade, a relação entre as duas, lá no plano cartesiano, vai ser uma reta. Reta essa que passa pela origem. Então, toda vez que você tiver grandezas diretamente proporcionais, eu sei que uma é uma constante vezes a outra. Logo, a relação no gráfico é uma reta. E sabendo que essa reta, ela passa pela origem. Tudo bem? Então, aqui é uma parte teórica. Agora, vamos à parte prática. Vamos aí a uma questão, exercício Enem do ano de 2011. Acompanhe comigo aí a leitura do exercício. Olha só. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas. Existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra N quilogramas desse produto é... Pessoal, eu quero dar destaque para a parte do enunciado que diz o seguinte: considere que, agora olha só, grifa aí, independente da época ou variação de preço, eu vou repetir. Independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Grifa essa parte. Ó, está sendo dito aí que, independente da variação do preço, da época do ano, se eu pegar o valor pago em reais da quantidade total, a quantidade total de aqui que ele está falando de determinada fruta. Uma quantidade total de fruta. Se eu dividir pela unidade, ou seja, pelo unidades de quilograma, esta divisão vai dar 1,75. De novo. Quem é este 1,75? Ó, o preço vai variar porque vai depender, vai ser influenciado pela época do ano, mas o preço do quilo não pode ultrapassar
1,75 e nem ser inferior a 1,75. Em outras palavras, este 1,75 é uma constante. 1,75 é o preço total aí dessa fruta, dividido pela quantidade em quilos. Em quilos. Sim? Então você tem, sei lá, R$1.000. Você vai dividir pela quantidade de quilos. Então, R$1.000, que deu toda a fruta, o montante da fruta, R$1.000. Você vai dividir, por exemplo, por 50 quilos. 50 quilos tem que dar 1,75. Independente do que ocorra, esta divisão, repare a palavra divisão. Divisão entre o quê? Duas grandezas. Olha aqui para mim, ó. Duas grandezas, a grandeza M, M. Quem é o M no enunciado? O M no enunciado, ele coloca aqui que é o valor pago em reais. M é uma grandeza, é o valor pago em reais. Repare que o M é o valor pago no montante, na quantidade total. Não é por 1 quilo, é a quantidade total, é o M. Agora, o N, N de Nair, é o que no enunciado? N vai ser a quantidade de quilogramas. Então, eu tenho aqui a grandeza, valor total M. O N que está embaixo, a quantidade de quilogramas. Independente do que ocorra, o tempo, o preço, independente. Se eu dividir isso daqui, vai ter que dar 1,75. Então, para nós aqui, na nossa aula de grandezas diretamente proporcionais, qual é o significado do 1,75? É a constante. É a constante. É a constante. Tudo bem? Logo, nós temos exatamente isso aqui, ó. Exatamente esta relação. A dividido por B é igual a K. Aqui, M por N é igual a 1,75. Eu quero saber qual é a relação através do gráfico. Então, esse N aqui passa pela multiplicando. Então, o M é 1,75N. Da mesma forma que nós temos aqui. Logo, a relação a partir do plano cartesiano, ó, aqui eu tenho a grandeza M. Aqui está no eixo Y, no eixo vertical, o M. E eu tenho aqui o N, que no plano cartesiano vai ser aqui no eixo horizontal, o N. A relação entre as duas vai ser transformada, vai ser identificada a partir de uma reta. Reta essa que passa pela origem. Tudo bem? Então, das alternativas que estão aí, a melhor alternativa é a que está representada por uma reta e que passa pela origem. Detalhe, se o nosso N for 1, quem que é o N? N é a quantidade de quilos. Se o N for 1, então, por exemplo, aqui o N é 1. Se o N é 1, então 1 quilo. Se o N é 1, então 1,75 vezes 1, qual vai ser o valor? 1,75. 1,75 vezes 1 vai dar 1,75. O valor correspondente quando o N é 1 vai ser o M igual a 1,75. E isso apresenta aí no gráfico. Ó. O gráfico mostra para nós esta relação. Então, nós concluímos que é alternativa E de elefante. Tudo bem? É isso. Olá, pessoal. Vamos resolver uma questão que caiu no Enem no ano de 2015, na prova PPL. Olha aí, nós temos o enunciado que diz o seguinte: sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica correspondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida em watts. Então, calma aí, pausa. Vamos entender até aqui o que foi dito. Ele falou que o valor cobrado na conta de energia é diretamente proporcional à potência do aparelho. Ó, vamos fazer aqui uma leitura matemática, que é uma leitura diferente da física. Então, ó, o que eu posso dizer, olha aqui na lousa comigo, que um valor V, no enunciado, ele chamou do valor da conta. Eu aqui, matematicamente, eu vou chamar de V. Eu sei que esse V, ele é diretamente, ó, dP. O dP aqui significa diretamente proporcional à potência. Quem é a potência para nós? É a letra P.
Então eu chamo de P. Professor, mas o P é potência? É potência, mas eu identifico apenas como P. Tudo bem? Continuando. E também ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante o mês. Olha o que ele continua dizendo então. Quando ele fala e também, ele está dizendo que o valor da conta é diretamente proporcional ao tempo que o aparelho é ligado durante o mês. Ou seja, olha aqui na lousa, ele está dizendo que o valor da conta também é diretamente proporcional ao tempo. Tudo bem? Então, o valor para nós é o V, é a leitura matemática, e o tempo para nós é o T. O que eu posso dizer até aqui é o seguinte: se o valor é diretamente proporcional ao P, e aqui o valor, que é o V, é diretamente proporcional ao T, então o valor é diretamente proporcional ao produto dos dois. De novo, o valor é diretamente proporcional a P. O valor é diretamente proporcional a T. Logo, o valor é diretamente proporcional ao produto dos dois. Repare que aqui é uma leitura matemática. Eu nem sei quem é o produto. Eu não lembro de física. Eu não sei física. Então, a minha leitura, o meu olhar é para o produto. Quem é P vezes T? Não sei. Lá na física eles chamam de alguma coisinha. Eu chamo de P vezes T. Tudo bem? Então eu sei que o V é diretamente proporcional ao produto P e T. Pois bem, com isso, aí eu lembro de grandezas diretamente proporcionais. A divisão é uma constante. A divisão entre as grandezas é uma constante. Então eu venho para cá, V, vou dividir pelo produto, que aqui é o PT, isso aqui vai dar uma constante. Essa constante eu não sei quem é, mas é uma constante de proporcionalidade. Se eu escrevo que a divisão é uma constante, eu posso passar esse PT que está dividindo para lá multiplicando. Então, o V vai ser K vezes o PT. Então, eu sei que o valor do V eu escrevo como K vezes o produto PT. Esse valor, ele é o valor no chuveiro e é o valor também na TV. Ele coloca aqui que certo mês o consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e um televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro durante o tempo de 5 horas e o televisor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas potências máximas. Pois bem, qual a razão entre o valor cobrado pelo valor do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor? Pois bem, então qual é o valor cobrado do chuveiro? No chuveiro, então eu tenho que olhar para cá, é K vezes a potência vezes o tempo. Qual é a potência máxima do chuveiro? Ele coloca no enunciado, 3.600 watts. Informação de enunciado. Quanto tempo o chuveiro foi ligado? Ele coloca também no enunciado que foi durante 5 horas. Então o valor do T aqui é igual a 5. Pode deixar assim. Professor, mas eu quero fazer a conta. Você pode fazer a conta, mas assim fica mais fácil no final. Agora, qual é o valor cobrado no uso da TV? Mesma coisa, K, que é o que nós temos aqui, K, vezes a potência. A potência máxima na TV, 100. Qual é o tempo de uso durante o mês? Ele coloca no enunciado, 60 horas. Pode fazer a conta ou pode deixar indicado. O que ele pede para nós é a razão. A razão entre o valor do chuveiro e o valor da TV. Então vamos pegar o valor do chuveiro, tá aqui, coloco em cima, e o valor da TV eu coloco aqui embaixo. Vou fazer continha agora. Eu vou cortar, o K, corta com K. Olha o K, pessoal, a gente não sabia o valor do K. E agora eu cortei, ele sumiu. Então a gente nem precisa do K, na verdade. Agora vamos cortar zerinho. Eu vou cortar esse zerinho aqui com esse zerinho aqui, né? Você sabe que cortar é dividir. Eu estou simplificando. Agora, esse zerinho aqui, eu corto com esse zerinho aqui. Então ficou 36 dividido por 6. 36 por 6, isso aqui vai dar 6. Agora eu tenho também um 5 e um 10 embaixo. Aqui,
Simplificando o 10 e o 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. Sim? Então em cima cortou todo mundo, ficou só o 6. Embaixo cortou todo mundo, só ficou o 2. Então vai ficar 6 dividido por 2. 3. Moral da história, o valor cobrado no chuveiro dividido pelo valor cobrado na TV deu 3. Só que esse 3 eu posso identificar como 3 dividido por 1. E a alternativa é a alternativa que está indicando 3 dividido por 1, e nós encontramos isso na alternativa C de casa. Tudo bem? É isso aí.